Vocês conhecem o Flash? Lógico que sim. Porém, o que poucos sabem é que esse Flash que todos estão habituados a ver é que o símbolo estampado em sua camisa é daquele raio e uma camisa vermelha, que todo mundo adora usar. Tem gente que usa só por causa da série The Big Bang Theory. Pessoas que fazem são noobs, tá? Mas esses noobs podem ser corrigidos com esse vídeo bem aqui que estou dando agora, né? E primeiramente, esse símbolo não foi usado somente pelo Flash, foi usado por Flashes, no plural. E eu irei contar a história do segundo Flash, esse que foi o sucesso, é o Flash mais famoso, e que o primeiro já foi descartado, é meio que ninguém dá valor, muita gente não conhece. E se você quer saber mais sobre os outros Flash, no caso, o primeiro Flash, o vídeo do primeiro Flash já foi postado no canal, é só você clicar aí nessa imagem bem aí que você vai direto para esse vídeo. E coisas que eu já falei sobre os Flashes, eu já falei lá e não vou repetir aqui, porque não vale a pena repetir, isso já foi dito. O segundo Flash, Barry Allen, é o personagem da DC Comics. Ele foi criado pelo Robert Kanigher, John Byrne e Kermit Infantino. Ele teve sua primeira aparição em outubro de 1956, na edição 4 da HQ Showcase. E como todo super-herói da DC que se preze, ele tem sua cidade fictícia para se viver lá. O Batman tem Gotham City, o Arqueiro Verde tem Star City e o Flash tem Central City. E por mais que exista uma possibilidade de aparecer a cada semana um super vilão em cada uma delas, eu preferia morar numa delas. Quando criança, Barry Allen sofria muito bullying, tipo toda hora, e ficava bem chateado com isso e vivia indignado. E quem não vive indignado com bullying? Se forem perceber, vários super-heróis sofreram bullying. Por exemplo, o Homem-Aranha sofreu bullying, Superman sofreu bullying. Bem, o Homem de Ferro, o Batman e o Arqueiro Verde, quem fizer bullying com eles vai morrer porque eles são ricos, manda matar. Não manda matar, mas o que eles querem, eles podem, eles fazem. E é isso aí, cara. Tá aí uma esperança pra você que sofre bullying. Você um dia pode ter poderes e depois, como a Carrie a Estranha, matar todos os bulinadores, seus bulinadores com poderes telecinéticos. É, cara, esse é o espírito. Continuando, ele morava com sua mãe e seu pai normalmente como toda criança. Porém, em uma noite, um raio com um vulto de um ser misterioso, que seria o Flash Reverso, entra na casa, mata a mãe dele diante dos olhos de Barry. E sem nenhuma explicação, o Flash Reverso vai embora, deixa sua mãe morta no meio da sala. E como só tinha ele na casa e o seu pai, a polícia prende o pai dele. E injustamente o pai dele é julgado e condenado pelo assassinato, vai preso. E por mais que Barry soubesse a verdade, que não tinha ele matado a mãe dele, o pai matado a mãe, ninguém acreditou numa criança que dizia ter visto uma entidade maligna em um raio. Então ele cresceu sabendo da verdade. Mas imagina aí, uma criança, o que ela pensaria? Ele pensou que era uma espécie de ladrão, sei lá. Você já vai entender, eu acho que ele pensou isso. Porque eu juro que eu pensaria que era um espírito maligno. E depois de um tempo, seu pai morreu na prisão. E já que ninguém ia fazer nada a respeito disso, ele decidiu encontrar o verdadeiro assassino e, o mais importante, encontrar o motivo por trás do assassinato. E por causa disso, ele estudou ciência forense e acabou virando um policial forense, no tipo estilo L.A. Noire, investigando os crimes e beleza. Ele dedicou-se a resolver o caso de sua mãe, mas não somente o caso da sua mãe, também pessoas com a mesma situação. E é aí que eu acho sem sentido ele ter virado um policial, porque na minha situação, pra mim, eu não ia achar que isso aí foi caso de vandalismo, coisa do tipo um ladrão ou um assassino, porque pra mim seria um espírito. Na minha situação, se fosse eu, no lugar dele, eu ia virar um exorcista e não um policial. Mas beleza. Depois de se formar, como eu já disse, ele seguiu o ramo dos tiras, as polícias todas, beleza? E encontrou um trabalho no departamento de polícia de Central City, como cientista da polícia, um policial forense. E ele tinha um hábito bem conhecido pela sua lentidão, o atraso. Ele chegava atrasado, o que é irônico. Um dia ele estava trabalhando até tarde, numa noite, em que ele foi atingido por um raio. E esse raio atingiu ele e botou ele contra uma prateleira cheia de produtos químicos. Produtos químicos que ele mesmo estava trabalhando com eles. E por cagada ele conseguiu sobreviver a um raio. É isso aí. E depois disso ele levantou meio tonto, né? E limpou a bagunça e voltou a trabalhar. Mas logo ele começou a perceber que o mundo parecia estar se movendo mais lento do que o normal, saca? E isso não é normal. E depois disso, ele se tocou que não era o mundo que estava ficando mais lento, e sim ele que estava ficando mais rápido. Aí, se fosse eu no lugar dele, eu teria virado exorcista e não teria acontecido isso, não teria prateleiras de experimentos e eu só teria morrido por causa do raio.
E quando ele se tocou que realmente tinha superpoderes, cara, ele viu que era uma maneira de ele achar o culpado de quem matou sua mãe. Então, como ele era extremamente fã de histórias em quadrinhos, Barry era especialmente fã em um HQ em sua infância, que era do Flash, o Jay Garrick. Então o que ele fez? Ele se inspirou nele e criou o Flash. Daí vem o nome. Pois Jay Garrick, ele existe, o Flash vai conhecer o Jay Garrick. Porém o Jay Garrick, ele existe em um outro universo chamado Terra 2, com diferentes versões de super-heróis mais velhos, como Batman mais velho, Superman mais velho, etc. Mas essa história de o Barry conhecer o Jay é outra história, então vamos continuar. Pois Barry se inspirou em Garrick e decidiu homenageá-lo com o seu nome menos o uniforme. O uniforme ele não usou, só um pouquinho do símbolo, porque eu acho que ele não queria botar uma panela na cabeça. E botando em prática seus poderes, ele acabou descobrindo que ele não só podia ser tão rápido, ele podia ser super rápido, ele podia vibrar sua moléculas com o corpo, com esse poder de velocidade, ele tinha essa capacidade. E ao fazer isso, ele permitia que ele ficasse invisível por pouco tempo e também ele passasse objetos sólidos, ou seja, passar paredes. Mas não é uma coisa tão fácil. Ele tinha que vibrar, não é correr e passou. E outra coisa foda que ele podia fazer é que ele podia processar informações na velocidade da luz. Significa que ele podia aprender uma coisa muito rápido. Isso ia me ajudar muito. Teve uma situação onde ele salva pessoas em um prédio em chamas. E essas pessoas, elas na cara de pau perguntam pra ele: cara, onde é que a gente vai viver agora? O prédio foi demolido. Como se não já bastasse ter salvado a vida deles, o Flash foi numa biblioteca e começou a ler vários livros de engenharia. Em segundos ele aprendeu várias coisas e foi lá. Em alguns minutos ele construiu o prédio inteiro. Quando a polícia chegou lá no lugar, ficou totalmente confuso. Tipo, que porra é essa? O Flash já tinha feito tudo. Isso é foda, o cara é foda. Outro poder que ele também tem: ao correr, uma áurea ao redor de seu corpo é formada, com a capacidade de proteger ele do artrito. Vemos isso, tipo, toda hora que ele corre. Tu vê aquele raiozinho ao redor dele, aqueles vários raios. Pois é, essa áurea protege ele do artrito, não de uma porrada. E como todo super-herói que se preze, todo mundo tem sua Lois Lane, sua Mary Jane, o Barry tinha sua Iris West. Já Barry Allen bateu o recorde, pois ele manteve sua identidade em segredo da Iris durante um ano. É o que ele pensava, porque ele descobriu depois de um tempo que ele mesmo falava sozinho de sua identidade enquanto dormia. Ou seja, a Iris já sabia disso há muito tempo. E quando ele chega pra perguntar pra ela: pô, eu sou o Flash, sabe que eu sou o Flash? Cara, imagina a cena de uma pessoa falando: mano, pô, depois do sexo toda vez que você dorme e fala isso. Então o cara tá condenado. Com quem ele dormir, a pessoa com certeza vai saber que ele é o Flash. E eu poderia ficar falando várias coisas, várias curiosidades do Flash, como o anel dele que guarda a roupa dele, como ele ser um dos heróis mais odiados pelos vilões, porque ele é irritante pra caramba, e etc, cara. Mas se você quiser saber mais dele, o Flash teve uma série em 1990 e agora vai ter uma série que vai começar a passar na Warner. É só assistir, vai começar logo agora e ela foi mostrada ao longo do vídeo, cenas dela. Então vai na Warner e assiste, eu recomendo. Com certeza não vai ser 100% fiel, mas vai ser legal de ver. É isso aí, galera, o vídeo chegou ao seu fim. Se você tiver entendido a história que eu lhes contei, por favor, deixe seu like favorito, que vai ajudar muito na divulgação. As pessoas vão ver, as pessoas vão gostar e vão dar mais like, né? Se é novo no canal, seja bem-vindo. Eu posto vídeo de diversas coisas, você que escolhe, você bota aí, eu posso fazer. E eu boto tudo através de uma enquete. Nessa enquete as pessoas votam e quem sai ganhando eu boto pro próximo vídeo. A enquete nova já está na descrição, é só clicar lá e votar. Segue no Twitter, Instagram, curta a fanpage, tá tudo na descrição. O Google Mais também está. E se você quiser falar comigo, fale pelo Twitter, pode seguir lá, de boa. Abraço a todos vocês, tudo de bom. Falou, hashtag partiu e até mais.